Hollywood, praia, sol, luxo, mansões bilionárias, carros esportivos, celebridades desfilando no tapete vermelho. Essa é a imagem que vendem de Los Angeles para o mundo. Mas o que ninguém te conta é que por trás dessa fachada glamurosa, a cidade está apodrecendo de dentro para fora. O que já foi a capital dos sonhos americanos, agora mais parece um cenário de filme pós-apocalíptico, só que sem roteiro e sem final feliz. Ruas cobertas de lixo e barracas de moradores de rua, um aumento absurdo na criminalidade, empresas fugindo como se o Titanic estivesse afundando e uma crise social que piora a cada dia. E não pense que isso está acontecendo apenas nos bairros periféricos. O colapso tomou conta até das regiões mais nobres. Você consegue imaginar um mendigo morando em frente à mansão de um astro de Hollywood? Ou então, ruas onde antes circulavam limousines de milionários, agora tomadas por zumbis viciados em drogas pesadas? Pois é, esse é o lado sombrio de Los Angeles que ninguém quer que você veja. Se você acha que o Brasil está um caos, que realmente está, segura essa. A cidade que um dia simbolizou o auge do sucesso e do glamour, agora está se tornando um dos maiores fracassos urbanos dos Estados Unidos. Como um dos lugares mais ricos do planeta caiu nesse buraco sem fundo. Como a terra das oportunidades se tornou um verdadeiro pesadelo para quem ainda tenta sobreviver nela. Ruas que antes eram cartões postais do sucesso e da prosperidade, agora estão repletas de lojas fechadas, prédios abandonados, pichações em cada esquina e montanhas de lixo acumulado. O que um dia foi um paraíso para empreendedores e investidores se transformou em um pesadelo de falências, desemprego e insegurança. Mas o que aconteceu com Los Angeles? Como a cidade que já foi símbolo da riqueza dos Estados Unidos colapsou desse jeito? A resposta é simples: um sistema que parou de funcionar. Os impostos são escandalosos, o custo de vida explodiu de forma insustentável e o desemprego atinge níveis alarmantes. Resultado, as pessoas não conseguem mais pagar para viver na cidade. Aluguéis que antes já eram altos, agora são inacessíveis até para trabalhadores de classe média. Pequenos negócios fecharam suas portas em massa, e os que ainda tentam sobreviver fazem isso com medo constante da criminalidade. E não são só os pequenos que estão fugindo. Empresas gigantescas como Tesla e Oracle, e até mesmo celebridades, para onde? Para estados como Texas e Flórida, onde os impostos são menores, o custo de vida é mais acessível e o governo, ao contrário de Los Angeles, parece entender que incentivar empresas é melhor do que sufocá-las. Isso tudo gera um efeito dominó. Empresas vão embora, empregos desaparecem, mais pessoas ficam sem dinheiro, os bairros se degradam e o abismo social aumenta. Parece um roteiro de tragédia econômica, mas está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E agora vem a pergunta que ninguém quer responder. E se o Brasil continuar no mesmo caminho? Se grandes empresas daqui decidirem sair em massa para outros países, como já acontece em certos setores, o que sobraria para nós? Com a gestão atual, já estamos sentindo na pele os efeitos de uma política econômica que afasta investimentos. Los Angeles está nos mostrando o que acontece quando o governo mata a economia com impostos altos, descaso e políticas desastrosas. A pergunta é: será que aprendemos alguma coisa com isso? Se você acha que as cenas da Cracolândia em São Paulo são chocantes, Los Angeles conseguiu elevar isso a outro nível. A cidade tem hoje cerca de mais de 41 mil moradores de rua, sendo que pelo menos 30 mil vivem diretamente nas calçadas, sem qualquer tipo de abrigo ou assistência. Não é um bairro específico, é a cidade inteira. Aquelas avenidas famosas, que antes brilhavam como símbolos do sonho americano, agora parecem campos de miséria a céu aberto. O que antes eram calçadas movimentadas por turistas, agora estão tomadas por barracas improvisadas, lixo e um cheiro que faria até o urubu pensar duas vezes antes de pousar. A dependência química virou um problema fora de controle. O resultado é assustador. Zumbis vagando pelas ruas, caídos nas calçadas, alheios à realidade em plena luz do dia. A cidade, que já foi palco de blockbusters, agora parece mais um filme pós-apocalíptico.
só que sem roteiro e sem efeitos especiais. Você anda por certas ruas de Los Angeles e se sente no The Walking Dead. Só que dessa vez, os zumbis não são atores e os figurantes somos nós. E o que a política local fez para resolver isso? Nada. Na verdade, fizeram pior. Em vez de combater a crise, decidiram facilitar o problema. Criaram leis que incentivam a distribuição de seringas limpas, tornando o uso de drogas algo praticamente institucionalizado. E prender pequenos delitos? Pra quê, né? Melhor deixar rolar e ver no que dá. Mas calma, pois o novo presidente Donald Trump está vindo para mudar isso. E se você acha que isso soa absurdo, espere só. Tem até políticos locais defendendo a criação de áreas seguras para o uso de drogas. Sim, isso mesmo. Um espaço onde as pessoas podem usar entorpecentes sem serem incomodadas. O que poderia dar errado, não é mesmo? Mas peraí, essa história de passar a mão na cabeça de criminoso, chamar problema de questão social e fingir que não vê, tá me parecendo familiar. Afinal, aqui no Brasil já tem gente defendendo ideias parecidas. A diferença é que, por enquanto, a gente ainda não chegou no nível de transformar cartão postal em cenário de terror urbano. A pergunta é, até quando? Se a situação já estava ruim, depois da pandemia de 2020 o negócio simplesmente desabou. Empresas quebraram, a economia foi para o buraco, o desemprego disparou, e enquanto outras cidades americanas começaram a se recuperar, Los Angeles simplesmente continuou cavando mais fundo. Mas calma, porque sempre pode piorar. E quando um governo de esquerda entra na equação, piora rápido. Em vez de criar soluções para impulsionar a retomada econômica, o que eles fizeram? Taxaram ainda mais as empresas, aumentaram impostos e dificultaram a vida de quem ainda tentava manter um negócio vivo na cidade. O resultado? Milhares de lojas fecharam, ruas comerciais viraram bairros fantasmas e até grandes marcas fugiram para lugares onde o governo não trata empresário como inimigo. Mas enquanto isso, os políticos locais continuam agindo como se estivesse tudo ótimo. Criam leis que fazem tudo, menos ajudar quem realmente precisa. Parece até que foram estagiários do governo brasileiro. Se você acha que o custo de vida no Brasil está difícil, segura essa. O mercado imobiliário de Los Angeles virou um verdadeiro inferno na Terra. O preço médio de uma casa ultrapassa os $800 mil, ou seja, quase 4 milhões de reais. E isso é para um imóvel simples, nada de mansão em Beverly Hills, viu? E o aluguel? Impagável para a maioria da população. Professores, enfermeiros, policiais e outros trabalhadores essenciais simplesmente não conseguem mais morar na cidade onde trabalham. Tem gente que prefere dormir no carro a pagar um aluguel absurdo. Isso quando consegue manter um carro, porque o preço da gasolina também está nas alturas. Você acha que morar em São Paulo está caro? Multiplica por 10 e ainda não chega perto do que está acontecendo por lá. Pelo menos aqui, ainda dá para comer um prato feito honesto por 20 conto. Será? Em Los Angeles, esse valor mal paga um café decente. Agora fica a pergunta, isso é o futuro que a esquerda quer para o mundo? Porque se depender do modelo de governança de Los Angeles, parece que a receita para o fracasso já está pronta, e o Brasil pode estar seguindo a mesma trilha. A pergunta que fica é, tem solução? Los Angeles já enfrentou crises no passado e conseguiu se reinventar. Mas desta vez o problema parece muito maior. A falta de políticas eficientes, o êxodo de empresas, o colapso da segurança pública e a crise do sem-teto criaram um cenário que beira o irreversível. Ainda há quem tente salvar a cidade. Grupos de voluntários, empresários e cidadãos comuns estão fazendo o possível para conter o caos, ajudando moradores de rua, limpando as ruas por conta própria e até financiando pequenas iniciativas para restaurar o que resta da cidade. Mas a pergunta é, isso será suficiente? A verdade é que lutar contra a destruição de uma cidade inteira sem o apoio que o governo não dava é como tentar secar um oceano com um balde. Enquanto essas pessoas fazem de tudo para resgatar Los Angeles, as autoridades seguem aprovando leis desastrosas, dificultando ainda mais qualquer chance de recuperação. Como salvar um lugar onde os governantes parecem trabalhar contra a própria cidade? Nos últimos anos, com Joe Biden e os democratas no poder, vimos leis desastrosas
que favoreceram criminosos, sufocaram empresários com impostos absurdos e destruíram qualquer incentivo para o trabalho e o progresso. Enquanto isso, Los Angeles afundava cada vez mais em criminalidade, crise econômica e degradação social. Mas agora a história começa a mudar. Com Donald Trump voltando ao comando, a esperança finalmente ressurge nos Estados Unidos. Durante seu governo anterior, a economia cresceu como nunca, o desemprego despencou e o país voltou a ser respeitado internacionalmente. Trump entende que segurança, emprego e crescimento econômico são a base de qualquer nação forte, e isso é exatamente o que Los Angeles precisa para sair do buraco em que foi jogada pelos democratas. É claro que os estragos causados por anos de políticas fracassadas não vão sumir do dia para a noite, mas a mudança de governo abre uma nova possibilidade. Uma cidade com leis mais rígidas contra o crime, impostos mais baixos para incentivar negócios e uma retomada da ordem e do respeito pelas regras. O que antes parecia um pesadelo sem fim, agora pode finalmente ter um caminho de volta para a recuperação. Los Angeles já enfrentou crises no passado, mas nunca viu um colapso tão grave quanto o dos últimos anos sob o comando da esquerda. Agora a grande pergunta: Los Angeles ainda pode ser salva? Será que com essa virada de governo a cidade conseguirá sair do abismo e recuperar seu antigo brilho? Ou os estragos já foram grandes demais? E você, o que acha? Los Angeles tem salvação ou já era? Será que um dia essa cidade vai conseguir se reerguer? Ou estamos assistindo ao início do fim de um dos lugares mais icônicos do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative as notificações, porque aqui a verdade vem sem filtro e sem censura. Até o próximo vídeo, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.